Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, agradecendo a Deus por mais um ano, né? O ano que passou, que foi complicado, foi difícil, mas nós conseguimos passar com a bênção de Deus. E esse ano que se abre para nós, que nós pedimos aí as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre sobre as nossas vidas, para que a gente se fortaleça através da luz do Evangelho para as provas, as expiações, as batalhas que se desdobrarem para nós, que não percamos o bom ânimo, o otimismo. Muita gratidão por estarmos aqui reiniciando. São ciclos, né? Que nós possamos saber bem aproveitar esses ciclos da melhor maneira possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, começando os trabalhos deste ano, né, dando continuidade aos trabalhos desse ano, nós vamos aqui, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, é o capítulo que trata do amor, né? Então, esse capítulo vem bem resumir qual foi a missão do Cristo aqui na Terra. A gente começou a falar desse capítulo, né, seguindo a mesma ordem cronológica, bem na época ali do Natal, um pouquinho antes, né? O Natal que a gente comemora aqui na Terra, a chegada do Cristo na Terra. E o que ele veio fazer aqui foi resumidamente isso, nos ensinar a lei do amor. E a gente percebe o quanto a gente ainda está distante, mas temos aí o caminho todo trilhado, temos todo um roteiro. O Evangelho é o roteiro que a gente precisa para trilhar, né, esse caminho. Muitas vezes o que nos falta talvez seja um pouco mais de dedicação, empenho e boa vontade, para que a gente, acima de tudo, comece a combater aí os vícios morais que a gente tem, sobretudo orgulho e egoísmo, para que a gente naturalmente amplie mais a nossa condição de amar, né? E esse capítulo é um capítulo longo, cheio de instruções dos espíritos, né? Então, Kardec aqui, ele pegou poucas passagens do Evangelho, né? Mas o ensinamento que os espíritos superiores dão é muito grande. Então, é relativamente um capítulo com poucas passagens ali efetivamente registradas no Evangelho, mas são muitas e muitas as instruções que a espiritualidade vem para nos ensinar a desvendar, né, a descobrir dentro de nós esse sentimento do amor, a desenvolver esse germe que nós temos dentro de nós, né, que somos filhos de Deus. Então a gente traz um germe ali, essa condição de aprender a amar, né? Basta a gente se esforçar e ter boa vontade. Então aqui, olha, a gente vai ler a segunda passagem que está no livro evangélico, né, na Bíblia. A gente já leu aqui o maior mandamento, algumas passagens aqui dos evangelhos de Mateus e de Lucas, né? E agora nós vamos ler aqui, estudar a seguinte passagem: dai a César o que é de César. E está assim registrado no Evangelho. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. Então, estavam querendo fazer uma armadilha ali para Jesus, né, os fariseus. E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens,
Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a malícia, lhes disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e deixando-o se retiraram. Está em Mateus e em Marcos, né? Uma pegadinha, né? Porque a gente sabe que os judeus, na época do Cristo, eles tinham verdadeira ojeriza, aversão total ali ao pagamento de impostos, né? Mas pagar imposto é uma regra, né? Tá dentro da lei, até hoje, até os dias de hoje. Quem não paga está indo contra a lei. Então eles estavam querendo ali tentar Jesus, achando que ele ia falar não, né? Isso daí tá errado. Mesmo sendo abusivo, talvez ali o imposto, né? Eles estavam ali pensando que Jesus ia falar alguma coisa nesse sentido. E aí, se ele falasse, ele já ia falar, então tá, pera aqui, olha lá, cometeu o crime, ele tá querendo burlar o Estado, ele não tá querendo pagar o imposto, né? Mas Jesus sabia dessa intenção e deu esse ensinamento que vale pra gente até hoje, né? Até hoje porque a gente vive numa sociedade regida por leis, muitas delas a gente não concorda, mas temos que nos submeter a elas, né? Porque para que haja um nível aí de ordem, a gente tem que seguir as regras, né? As leis, o direito. Se essas leis são ou não são justas, porque elas são criadas por homens, né? Por pessoas falíveis, assim tanto quanto nós, aí é outra história, mas que nós temos que nos submeter a elas, isso não tem o que se discutir, né? Então é até interessante a gente pensar nisso nos dias de hoje, que a gente vive tanta polarização, um mundo tão dividido em posições, quem é a favor disso parece que necessariamente tem que ser contra aquilo, quem é a favor desse sistema de governo necessariamente tem que ser contra aquele, né? A gente vive isso nos dias de hoje e isso nos tira a paz por vezes, isso faz com que as pessoas briguem, as pessoas da mesma família por ter posições diferentes estão aí brigando, né? Porque a gente não se permite tentar, claro que a gente tem que ter os olhos críticos, sim, a gente precisa ter isso, mas a gente também não pode ser cego, porque ninguém é de todo ruim, assim como ninguém é de todo bom. Então, às vezes, aquela ideologia que eu não tenho simpatia por ela, muitas vezes, sim, eu preciso reconhecer que num certo ponto, em alguma coisa ali, ela é boa, ela tem alguma coisa de positivo, né? Mas a gente vive uma polarização tão grande hoje em dia que, e também o nosso orgulho muitas vezes não nos permite fazer isso. É uma questão de honra, né? Muitas vezes levantar uma determinada bandeira e ser inflexível, né? Isso pode ser também a nossa queda, né? O nosso atraso moral, com certeza. Agora, fazendo a leitura aqui, olha. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer
que dessem a cada um o que lhes era devido, né? Então, se a gente tem que cumprir as leis da terra, temos que cumprir, sim, né? Então, vamos cumprir aquilo que a terra nos exige, mas vamos cumprir aquilo que o céu, né, entre aspas, espera de nós, que é o quê? É o nosso trabalho espiritual. E o que é um trabalho espiritual? É trabalhar numa casa espírita? Também pode ser, mas é mais do que isso, né? O nosso trabalho espiritual, ele se resume em duas palavras: reforma íntima, transformação num ser humano melhor, né? Através do quê? Da lei do amor. Um ser humano que é capaz de se melhorar para tentar aprender a amar como Jesus veio nos ensinar, né? Isso é o que a gente tem que dar para Deus, né? Para Jesus, para a nossa vida espiritual, né? Sem esquecer de cumprir com as nossas obrigações da terra, com certeza. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade e bem como para os indivíduos. Então, dar a César o que é de César é cumprir com as nossas obrigações materiais, né? Enquanto cidadãos, enquanto pais de família, enquanto funcionários, enquanto temos ali a nossa profissão, enfim, com as coisas aqui da terra, né? E fazendo isso, sendo o melhor que a gente consiga, automaticamente a gente também vai estar dando a Deus o que é de Deus, né? Porque estamos sendo justos, procurando pelo menos. E aqui a gente vai ler agora uma instrução de Lázaro, né? A lei do amor, porque a gente só vai conseguir realmente dar a César aquilo que é de César, ou seja, cumprir com as nossas obrigações materiais sem esquecer das nossas obrigações morais, quando a gente já tiver mesmo ali com essa condição desenvolvida de amar, né? E aí começa assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, né, vejam, o amor é um instinto mais trabalhado, mais elaborado, mais elevado. Então, nós ainda nessa nossa condição, ainda estamos muito ali naquela fase do instinto, mas a gente precisa ir burilando isso para ir se transformando num sentimento, até que esse sentimento chegue ali, seja o mais puro e perfeito amor, tal qual Cristo nos ensina, né? Já para uma situação de condição espiritual mais evoluída, né? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento, é o suprassumo, né? Nós vamos chegar nessa condição. Não o amor no sentido vulgar do termo, né? Isso que a gente chama de amor aqui, todas essas palavras que a gente chama de amor é o sentido vulgar do termo. Mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, né? Substitui a personalidade. O amor, nós esquecemos de nós mesmos para pensar naquele ser que naquele momento é o objeto do nosso amor, da nossa solicitude, que é o nosso próximo. E a gente já sabe quem é o nosso próximo, qualquer um que cruze o nosso caminho, né?
Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, por amor, né? E desceram cantando e louvando, né? E sem temor, porque foram dar o seu testemunho de amor, né? Os mártires, os cristãos que desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E qual é essa palavra? Olha, a reencarnação, é a palavra, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz. E sim, né? Então não vamos mais ser mortos aí nos circos. E sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então, através da reencarnação, que é a segunda palavra, nós vamos nos melhorando e vamos dando passos aí, aprendendo a amar conforme a cartilha, né, de Jesus, que é o Evangelho. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Então, ele está falando para nós aqui na Terra. Então, aqui nós estamos meio misturados, né? Então, cada um deve olhar para si e perceber o que é que está muito mais, o que vem assim à tona dentro de mim, né? Dos meus sentimentos. Eu ainda sou muito instintivo ou eu já estou raciocinando mais, eu já estou sentindo mais, eu já estou doando sentimentos melhores, né? Então, assim, aquele, pois, que tem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do seu trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes, né? Então que a gente de fato aprenda a amar, exercite o amor fazendo, como assim, né? Fazendo aos outros somente aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Eu posso até não ter, nós não temos de fato, nós quando eu falo a humanidade ainda não temos aí essa condição de amar nesse nível, mas todos nós sentimos dor, todos nós sabemos o que fere, o que magoa, o que machuca, né? Porque nós temos esse sentimento, a gente sabe o que é isso. Então, a regra é não fazer isso para ninguém. Né, porque a gente não quer que façam para nós. Então que a gente comece o ano refletindo sobre a lei do amor e procurando, colocando como meta, né, a gente tem esse hábito de traçar metas, que a gente comece a colocar metas nesse sentido. Olha, esse ano eu vou amar mais, né? Esse ano eu vou ser mais tolerante, esse ano eu vou ser mais paciente. Então, tudo isso a gente vai estar dando passos aí, fazendo exercícios, né, de verdade, no sentido de melhorarmos nessa condição de aprender a amar, tá? Que Jesus nos abençoe a todos. E agora nós vamos ficar com a segunda parte, Livro dos Espíritos.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês depois das comemorações e do início do ano. Esperamos que todos tenhamos um ano novo cheio de boas realizações, de novas reflexões e renovação interior. Agora nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que foi escrito por Allan Kardec. Hoje nós vamos ver a terceira parte, que fala sobre as leis morais. E no capítulo 1 é a lei divina ou natural. E vamos ver o item 3, o bem e o mal. Vamos ver algumas questões desse item 3. Questão 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Agora tem um comentário de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnação do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bom, o que é bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Vemos então nesta questão que todos nós podemos conhecer as leis de Deus. Todos nós vamos conhecer as leis de Deus, porque todos vamos evoluir, mas nem todos o conhecem no momento. E há vários motivos para essa ignorância ou mesmo para o conhecimento dessas leis. Um dos motivos é que todos os espíritos não foram criados ao mesmo tempo. Deus está sempre criando novos espíritos, portanto, há aqueles que já evoluíram muito e têm melhores condições de compreender essas leis universais. Há outros que até já poderiam compreender melhor, mas não estão muito interessados. Portanto, de certa forma, estão mais atrasados nos seus conhecimentos por escolha própria. E há aqueles que compreendem ou estão procurando conhecer cada vez mais e melhor as leis de Deus. Estes são os homens de bem. São aqueles que acreditam em Deus e procuram seguir e compreender os seus ensinamentos. Há também aqueles que desejam estudar essas leis. Agora vamos à questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Questão 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Resposta: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então vemos aqui que o Espírito nos ensina que podemos sim distinguir o bem e o mal. Vimos na questão 621 que temos gravados em nós, em nossa alma, as leis de Deus. Então temos capacidade de compreender as leis de Deus, embora somente através das reencarnações estaremos desenvolvendo a nossa consciência, adquirindo condições de entendimento e prática das mesmas. Portanto, refletindo conforme o grau evolutivo de cada um, obtém-se um nível de compreensão das leis de Deus e, consequentemente, uma prática de fé em Deus. E pela questão 619, vemos que Deus proporciona a todos os homens conhecerem as suas leis. Sabemos disso através do Antigo Testamento, por exemplo, em que Deus envia os profetas para esclarecer os homens em diferentes épocas da humanidade. E isto acontece em diferentes pontos do globo terrestre. Vemos ainda nos estudos e leituras sobre os indianos, os egípcios e outras culturas desenvolverem as suas religiões reconhecendo de alguma forma um poder superior e criam uma forma de adoração, de respeito e de aprendizado. E também temos os pais que Deus coloca na nossa existência para nos ensinar, né, o bem, para aprendermos, né?
e outras tantas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos alertar à prática do bem, amigos, educadores e outros. Adquirindo condições de crer em Deus, pode-se procurar conhecer o seu Criador e as suas leis. Então, o estudioso e o interessado em seguir essas leis procuram conhecê-las. E certamente há como conhecer as leis de Deus. Basta observar a natureza para começarmos esse estudo, não é? Questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Resposta. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. É bem possível que muitas vezes erramos pensando estar fazendo bem, mas será que nós paramos para pensar em algo como esse Espírito nos fez observar? Será que todas as vezes, quando estamos em dúvida, pensamos nisso? O que estou para fazer para o outro, eu gostaria que fizessem para mim? Certamente, em certas circunstâncias, evitaríamos determinadas atitudes que podem, num primeiro momento, se achar natural, mas mais tarde veremos que criamos uma dificuldade para nós mesmos. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra desta conduta e um guia seguro? Resposta. Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo ou mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então vemos nessa questão que uma outra forma de descobrirmos se agimos corretamente ou não é analisando as consequências dos nossos atos. Se o resultado de nossas ações for negativo, passará por consequências negativas e descobrirá então que não deve agir daquela forma. É o que se costuma chamar de lei de causa e efeito. Tudo que fazemos tem um resultado positivo ou negativo, conforme nossa ação tenha sido um ato de amor ou que contraria a lei de Deus. E quando contrariamos as leis de Deus, criamos as provas para nós. Como todos nós estamos em evolução e buscando o aperfeiçoamento e buscando novas maneiras de agir, de pensar e sentir dentro da lei do amor, corrigindo as nossas dificuldades morais para cada vez mais conquistarmos essa felicidade que buscamos, temos um texto que pode nos auxiliar. Está no livro O Mestre na Educação. O Mestre na Educação, escrito por Vinícius. É o capítulo 7, cujo título é Renovemos Nossa Mente. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Esse é um texto do Novo Testamento. Agora o texto é de Vinícius. Coração, no caso vertente, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba impelindo o sangue na irrigação geral do nosso corpo. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos de nosso espírito, que nosso espírito irradia, isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuiza de tudo que vemos, de tudo que cai sob o domínio da nossa percepção.
Então, a palavra coração nesse texto do Evangelho se refere aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às questões que imaginamos e como procuramos discernir as situações que temos a refletir. Continuando a leitura, da boa ou má função da mente depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida, o bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa salvação deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que é que, de preferência, nos afeta mais profundamente? Em suma, qual o nosso ideal? Tal é, em resumo, o problema da vida. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e de nosso progresso, sob qualquer aspecto, enquanto não prestarmos acurada atenção às condições de nossa mente. Não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. O grande Paulo, profundo conhecedor da psicologia da evolução espiritual, assim descrevia os romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A doutrina de Paulo é, portanto, a reprodução da de Jesus. Paulo empregou a palavra mente e Jesus usou o termo coração. A fonte de todo o bem é, por sua vez, a fonte de todo o bem é, por sua vez, a fonte de todo o mal. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, os ciúmes, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Da mesma sorte, é do coração e da mente que afloram os ideais puros e elevados, a palavra convincente e sincera, a virtude, enfim, sob os vários aspectos em que ela se desdobra. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo o mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso e de uma superstição. Este texto é muito interessante, muito importante para as nossas reflexões, porque tudo que vemos, pensamos e fazemos parte, em princípio, da nossa mente. Como vemos o que determinada pessoa falou, como sentimos o que determinada pessoa fez, está na nossa mente, no nosso pensamento. Então, nós temos que analisar, por que estamos fazendo isto ou aquilo, ou deixando de fazer isto ou aquilo, como interpretamos e como poderíamos interpretar, dentro da lei do amor, da caridade, da fraternidade, determinadas coisas que vemos acontecer, Por exemplo, ligamos a televisão para ver um programa de notícias
E se as notícias são de acontecimentos negativos, nós ficamos negativos, comentando de forma negativa, falando o mundo está piorando, coisas desse tipo, ao invés de pensarmos, nossa, deram notícia de uma pessoa que sofreu um desastre, de outro que matou alguém. Então, todas essas pessoas estão precisando de orações, né? Então, se lemos as notícias, podemos ver de uma forma, né, em que está tudo piorando, mas também podemos ver uma ocasião de sermos úteis à sociedade, porque cada um de nós, com os nossos pensamentos, com os sentimentos que costumamos alimentar, estamos ajudando esse mundo a melhorar ou piorar. Porque os nossos sentimentos e os nossos pensamentos emitem raios de energia que vão por toda parte e encontram outras mentes encarnadas e desencarnadas, que com isso estaremos ajudando ou a melhorar ou a fortalecer as ideias negativas que existem no mundo. Então, para auxiliar a melhoria do mundo, não precisamos estar fazendo grandes coisas, mas para os outros verem, mas para Deus ver, se nós estivermos trabalhando a nossa mente para ver o lado positivo das questões, nós estaremos contribuindo para a melhoria do mundo. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje pedindo a Deus para nos auxiliar na nossa reforma íntima, fortalecer a nossa coragem e audácia para estarmos nos renovando e estarmos sempre mais ligados a Deus, lembrando das orações em todos os momentos de dificuldades da nossa existência, no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada.